Glória a Deus. Pode ser aqui esse. Glórias a Deus. Eu estou aqui para cumprir uma missão muito especial. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. E eu, hoje pela manhã, li todos os versículos do Novo Testamento que tem a palavra Evangelho. E passei o dia com essa palavra fervendo em meu coração. Evangelho significa boa notícia, uma novidade. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é uma notícia maravilhosa. Eu estava numa loja com minha filha, comprando uma roupa, e terminou o expediente. E quando terminou o expediente, baixaram as portas. E todos os funcionários daquela loja gritaram juntos. Para quem passou a semana toda trabalhando, aquela hora do fim do expediente era a boa notícia. Era o Evangelho do fim do expediente do sábado. Eles vibraram. Quando um time está perdendo, o seu time está perdendo, e de repente empata, e daqui a pouco vira, é um entusiasmo. É uma boa notícia que aconteceu. Imagine alguém que está vigiando em guarda, e à noite está difícil, e de repente chega o amanhecer. O amanhecer traz um Evangelho. Acabou aquela noite, acabou aquela escuridão, acabou aquele momento de trevas. Chegou a boa notícia. O Evangelho é surpreendente. O Evangelho é uma notícia que chega para acabar com a má notícia, para acabar com a perspectiva ruim. O Evangelho chega com poder. E há um poder de Deus aqui, operando. Há um poder de Deus aqui agindo. Não são apenas palavras faladas. O próprio Senhor acompanha aqueles que pregam o Evangelho. E com sinais, prodígios e maravilhas, Ele prova que Ele é Deus, para fazer o maior milagre, que é a salvação de uma vida. O Senhor que foi buscar Wagner, tirou ele das trevas e trouxe para a luz. Wagner se perdeu de novo. Acabou a paciência de Wagner. Acabou o amor de Wagner por Jesus e pela igreja. Acabou a paciência de Wagner em ouvir as conversas de gente da igreja. Sabe o que nunca acabou? Foi o amor de Jesus. Porque ele não acaba, porque ele é infinito. Jesus, que resgatou Wagner uma vez, duas vezes, é Ele que está aqui para resgatar vidas, para chamar teu coração. Ele que está aqui para te dizer, eu te amo, eu morri por você, mas no terceiro dia eu ressuscitei. E o Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo está aqui nesse lugar, fazendo o seu coração aquecer, enquanto a palavra dele é falada. Enquanto o Evangelho é anunciado, o Espírito Santo vai produzindo uma convicção de pecados, onde cada um de nós se sente pecador, porque a matéria-prima para um convertido é um pecador. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. A salvação chega onde a perdição chegou primeiro. Então, às vezes alguém diz assim, eu não mereço ser salvo. Mas é exatamente porque você não merece ser salvo que Jesus morreu naquela cruz. Jesus sofreu naquela cruz para fazer uma troca. Essa troca é o seguinte: os nossos pecados ofendem ao Deus Santo. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda iniquidade, pecado e injustiça humanas. Deus está irado com o pecado. E o pecado é como se fosse uma mira laser que atrai a mira de Deus para a nossa testa, para o nosso coração. Nós somos o alvo da ira de Deus, porque o pecado está em mim. O pecado está em nós.
E porque o pecado está em nós, a ira de Deus se manifesta do céu contra nós. Mas o Evangelho é a seguinte notícia: Jesus Cristo é o Deus que se fez gente e morou entre nós. E Ele atraiu para si toda a ira de Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, não foi apenas a ira dos soldados romanos que o machucaram, que colocaram aquela coroa de espinhos nele. Não foi a ira dos religiosos que induziram a multidão a gritar: crucifica-o. Não foram apenas os nossos pecados que estavam agindo para que Jesus fosse morto. Foi a ira de Deus que matou Jesus. Foi o próprio Deus Pai que sacrificou o seu Filho no meu lugar e no seu lugar. Foi uma troca. O justo morreu pelos injustos. Ninguém seria capaz de matar Jesus. Homem nenhum teria força para matar Jesus. Diabo nenhum teria força para matar Jesus. A palavra de Deus diz, lá em Isaías 53, que ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas quem operou essas feridas foi o próprio Deus Pai. Por isso que Jesus é chamado o ferido de Deus. Naquela cruz, Jesus se tornou o ferido de Deus. Tanto que ele grita no auge de sua dor. Depois de ter sido cuspido, esbofeteado, esses dias lendo o Evangelho, eu marquei todas as palavras que destacam o sofrimento de Jesus. Jesus foi cuspido, esbofeteado, maltratado, blasfemado. Teve uma hora que colocaram uma roupa vermelha nele, tiraram as roupas dele e colocaram um manto vermelho. E aqueles soldados romanos ímpios, incrédulos, se ajoelhavam diante dele, a coroa de espinho já estava na cabeça dele, deram um caniço de pau para ele segurar, e as pessoas diziam: ó rei dos judeus, e se ajoelhavam assim falsamente, dizendo: estamos adorando o rei dos judeus. O Senhor foi blasfemado por aquela adoração terrível, de homens terríveis, pecadores. Depois colocaram um pano no rosto dele, e o esbofeteavam e diziam: tu não és profeta? Adivinha quem foi que te bateu? E como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Bastava ele ter dito: pai, acabou. E o pai mandava uma legião de anjos e acabava aquela farra. O inferno estava em festa. A multidão dos religiosos judeus estava em festa. Aquela súcia de malfeitores contratadas estava em festa, gritando: crucifica, crucifica. Desce dessa cruz, tu não era o Filho de Deus. E com palavras odiosas e blasfemas, as pessoas o maltrataram. O colocaram naquela cruz, pregos furaram suas mãos e seus pés. Ele teve muita sede, era meio-dia. Desde as 9 da manhã, ele estava naquela cruz, pendurado, sangrando, depois de surrado, chicoteado, esbofeteado, oprimido. Depois de ter sido pela madrugada inteira inquirido, julgado pelos sacerdotes, julgado por Pilatos, por Herodes. Foi provado, mas ele não abriu a sua boca. Ele permaneceu fiel até a morte, e morte de cruz. E naquele auge da desidratação, ele pede água. Imagine aquele que criou a água, estava com sede. Aquele que é a fonte da água da vida, estava com sede. Nada me marca tanto como essa passagem. E em vez de água, negaram-lhe água, deram-lhe vinagre. Alguns estudiosos ainda dizem que não era qualquer vinagre. Era o vinagre colhido das latrinas romanas. Aquilo era feito para humilhar mesmo. Aquilo era feito para o lixo, para a escória da sociedade, para os marginais. Ele estava crucificado entre 2 ladrões. E ambos, a início, lhe maltratavam, lhe espizinhavam, lhe diziam: desce daí e tira a gente também. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. E um dos ladrões, de repente, mudou de atitude. Um dos ladrões fala para o outro: nós dois estamos aqui porque a gente merece estar aqui. Mas esse homem nada fez para estar aqui. E diz para o Senhor, de cantinho de olho, o Senhor numa cruz no meio, e ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto aquela multidão via um homem sofrido, acabado, destruído, aquele ladrão viu um rei em toda a sua glória. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque foi para isso que Jesus veio, para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para dizer: tem jeito. Jesus veio para dizer: tem chance, tem segunda chance, tem terceira chance, tem quarta chance. Jesus veio para dizer: é possível. Aquilo que é impossível para você, é possível para mim. É possível, porque Deus derramou o cálice da sua ira sobre Jesus, para com você Ele usar de misericórdia. Sabe o que Deus tem para você? Um anel para o seu dedo. Sabe o que Deus tem para você? Uma capa para restituir tua dignidade. Sabe o que Deus tem para você? Um banquete preparado, uma sandália para os teus pés. Sabe o que Deus está dizendo para você? Venha, meu filho, venha, minha filha. Eu quero você, eu morri por você e eu quero fazer tudo novo na sua vida. Aquilo que a religião não vai fazer por você, aquilo que a droga não vai fazer por você, aquilo que o sexo e a vida romântica não vai fazer por você, Jesus vai fazer por você. Jesus é o Deus verdadeiro, que morreu e ressuscitou para te salvar. E hoje é dia de salvação. Hoje é dia de plantio para uns, mas é dia de colheita para outros. Hoje o amor de Deus te trouxe aqui para te dar essa boa nova, o evangelho da salvação. Esse evangelho, ele tem uma notícia. A notícia é: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é o comando de Deus. Você comanda a sua própria vida e só está dando errado. E o evangelho chega dizendo: tem um rei especial, o melhor rei que existe, não há rei igual a ele. E ele quer reinar a tua vida, ele quer governar a tua vida, ele quer transformar a tua história, ele quer mudar tudo que está errado, ele quer tirar todas as coisas que estão fora de lugar e colocar uma vida ordenada. O reino de Deus vem para mudar tudo. A Bíblia chega a dizer que o reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor. Que um colecionador de pérolas, a encontrando, vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Gente, o preço do evangelho, ele é muito caro. Tem gente que diz assim: o evangelho é de graça. Mas o evangelho, ele é pela graça. A graça é o poder de Deus que atua sobre nós para nos salvar. Mas ele não é de graça, ele custou muito caro. O evangelho custou o sangue de Jesus. Naquela cruz, Jesus derramou o seu precioso sangue. Não há nada no universo mais valioso do que o sangue de Jesus. Porque os homens foram feitos com um coração para bombear sangue. O sangue foi feito para comunicar todas as células do corpo. O sangue leva oxigênio para as células. O sangue traz das células o gás carbônico. O sangue leva comida para as células. E o sangue de todos nós é um sangue que bombeia para olhos que pecam, para pés que pecam, para mãos que pecam. A mente da gente, o cérebro da gente é regado por sangue. E toda vez que o sangue passa ali, os pensamentos impuros da gente contaminam esse sangue. O sangue da gente é contaminado. O sangue de todo ser humano é contaminado. O sangue de nenhum ser humano é capaz de salvar nem a si mesmo. Mas um dia passou um homem nessa terra, viveu aqui 33 anos e meio. E nesses 33 anos e meio ele nunca pecou. A sua comida foi fazer a vontade do Pai e agradá-lo. Ele só andou por toda parte fazendo o bem. Aquele sangue, bombeado por todo esse tempo, naquele corpo, nunca viu o mal. Aquele sangue nunca passou por pés que lhe levaram para o mal.
aquele sangue poderoso, é o sangue que salva, é o sangue que cura, é o sangue que transforma. E nós fomos comprados por esse preço, o sangue de Jesus. Esse é o preço mais gracioso. Conta-se uma história, no tempo que eu vi o Evangelho na minha infância. O Evangelho, quando era contado uma história de que uma criança juntou tudo que tinha, todas as moedinhas, passou o ano todo juntando dinheiro. Porque no ano anterior, aquela criança tinha passado numa joalheria e tinha perguntado o preço de um colar. Quando eu era criança, eu chamava de gargantilha. Era um colar de pérolas, um colar bonito, um colar precioso. E aquela pessoa disse um preço. E para aquela criança, ela não tinha essa noção, mas ela passou o ano todo juntando dinheiro, fazendo coisa, vendendo coisa. E, ao fim, chegou lá naquela loja com aquele monte de moedinhas, de notinhas amassadas, e foi comprar aquela joia. E a moça que atendeu disse, esse dinheiro não dá para comprar a joia. Mas o dono da joalheria lembrou daquela criança, lembrou dela perguntando o preço um ano atrás, viu o rosto de tristeza da criança ao saber que aquele monte de dinheiro que ela juntou um ano todo não dava. E ele disse, não dá, hoje está em promoção, você vai levar. E ela disse, é para minha mãezinha, que eu queria muito honrar e dar um presente para ela. E ele pegou aquele monte de moedinha, de notinha, que não dava nem 1% do valor daquela joia, e recebeu. E a vendedora depois disse, mas como o senhor vendeu uma joia tão barata? Ele disse, não foi barata. Essa joia custou tudo que essa criança tinha. O preço do Evangelho foi assim. Não foi barato. Deus deu tudo o que Ele tinha, que foi o seu Filho único, o seu Filho unigênito. E quando eu creio no Evangelho, o que é que eu tenho que fazer? Eu também tenho que vender tudo que eu tenho, que me desfazer de tudo que eu tenho. Eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a cruz, perder a vida, renunciar tudo por Jesus. Eu preciso largar tudo por Jesus, porque Jesus largou tudo por mim. O Evangelho só é Evangelho quando o reino de Deus chega e muda a vida. Quando o Evangelho chega e a resposta da gente ao Evangelho é mudar de religião, é mudar de hábitos, é frequentar reuniões, isso não é Evangelho. O Evangelho só é Evangelho quando tudo muda. E tudo muda à sua volta quando você muda de verdade. O Evangelho, então, ele tem uma ordem. Quando o Evangelho chega, ele tem essa notícia, o reino de Deus chegou, e tem uma ordem. A ordem é, se arrependa. Diga para a pessoa que está do seu lado, se arrependa. Essa é a ordem do Evangelho, se arrependa. Arrependimento é mude sua cabeça, mude suas ideias, mude seus pensamentos. Quando você é chamado ao Evangelho, você é chamado a obedecer o Evangelho. O Evangelho chega com essa maravilhosa notícia. A maravilhosa notícia é, era impossível para você viver o reino, mas você pode viver o reino, porque Jesus pagou o preço. Está em promoção. Chegou a hora da mudança. Aquilo que era impossível se tornou possível. Aquilo que era difícil ficou fácil. Jesus chegou para resolver a história. Agora, você tem que dar uma resposta. Então, o Evangelho, ele é uma informação que chega, e se você crê nessa palavra, você tem a vida. Se você não crê nessa palavra, você está condenado. Esse Evangelho é o único critério do juízo final. Todos nós haveremos de comparecer diante do juízo final. E a única coisa que você levar em conta não são as nossas obras, porque pelas nossas obras a gente estava perdido. A única coisa que será levada em conta no juízo final é o Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia, que se você ouve, Jesus mesmo disse isso, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nisso é o Evangelho.
O Evangelho é essa mensagem poderosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho é a notícia da vida eterna. Wagner, no testemunho dele, salientou que, quando ele estava no mundo, ele tinha alguns tipos de alegrias. E assim que ele se voltou para o Senhor, ele acumulou alguns tipos de tristeza. Sabe que a notícia do Evangelho principal, ela diz o seguinte, ó: toda dor é por enquanto, mas a alegria será até o fim. A alegria não para, a alegria será toda a eternidade. Vale a pena seguir Jesus, nem que seja para passar o resto da minha vida aqui na terra sofrendo porque eu decidi seguir Jesus. Minha avó era de uma família muito rica. Quando ela decidiu seguir Jesus aos 15 anos de idade, no ano de 1915, ela foi abandonada por sua família. Ela viveu uma vida inteira de sofrimento e morreu em pobreza, mas foi recebida no seu lar eterno, para a vida eterna. Ela poderia ter negado Jesus e ter sido recebida por sua família aqui da terra. O Evangelho, então, ele às vezes traz paz. Quando dois inimigos se convertem, agora em Cristo eles viram um só, eles viram amigos, melhores amigos. Mas quando dois amigos estão juntos e eles ouvem o Evangelho, e um crê no Evangelho, e o outro rejeita o Evangelho trouxe espada ali. E às vezes é difícil seguir Jesus, porque você sabe o que você tem que perder. Porque você sabe onde a espada vai passar, e você não queria perder aquilo. Mas, gente, se você não perde isso que dura pouco, para ter aquilo que é eterno, é igual uma pessoa que compra uma empresa falida. O cara está lhe vendendo uma empresa por R$1, mas a empresa, você vai comprar a Brás Company por R$1, você queria? E assumir o prejuízo que tem lá. Gente, largar Jesus pelo mundo é igual a comprar a Brás Company hoje. Não é quando ela estava no auge do engano. É comprar a Brás Company sabendo da quebradeira que aquilo foi e das dívidas terríveis que aquilo tem. O mundo está condenado. Jesus vai voltar. E tudo dessa terra, todo o glamour dessa terra, todas as riquezas dessa terra, todas as paixões dessa terra vão acabar. Mas alguns serão chamados para a vida eterna. Vão ouvir uma voz dizendo assim: vinde, benditos do meu Pai. E sabe quem vai ouvir o vinde, benditos do meu Pai? Quem hoje está ouvindo Jesus dizer: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quem diz sim ao vinde de Jesus hoje, vai ouvir o vinde para a eternidade de Jesus. Quem rejeita a Jesus hoje, a Bíblia diz: aquele que me rejeitar diante dos homens, também eu rejeitarei diante do meu Pai. O Evangelho veio para buscar pecadores. A gente cantou aqui uma canção que diz assim: quem é perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Uma vez Jesus estava na casa de um homem muito religioso, achando que era muito santo, e chegou naquela casa uma prostituta. E ela viu Jesus com os pés sujos, e naquela época era costume, toda casa recebia um convidado, e logo na porta lavava os pés dele. Dentro de casa todo mundo tinha um pé limpo. Quando ela viu Jesus com os pés sujos, ela caiu aos pés de Jesus. E disse que ela chorava tanto que ela estava lavando os pés de Jesus com lágrimas, e estava enxugando com os cabelos. E quando o religioso, chamado Simão, viu aquilo, disse assim: esse homem não é profeta. Pensou dentro da cabeça dele: se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa. E Jesus olha para ele e diz: Simão, posso fazer uma pergunta? Ele disse: pode, mestre. E Jesus disse: um homem tinha 2 devedores. Um devia 50 e o outro devia 500. Mas nenhum dos dois tinha com que pagar. E esse Senhor perdoou a ambos. Qual dos dois o amará mais? Simão respondeu:
por certo, o que foi perdoado da dívida maior. Jesus disse, respondeste bem, Simão. A mesma coisa aconteceu na tua casa. Eu cheguei na sua casa, você não lavou meus pés. Mas essa mulher está lavando meus pés com lágrimas. Você não enxugou com a toalha, mas ela está enxugando com os cabelos. Você não me deu uma gota de óleo para a testa. Ela quebrou um vaso de alabastro com unguento e derramou sobre os meus pés. Por isso que ela vai ser perdoada. Porque quem é muito perdoado, muito ama. E vira para a mulher e diz, filha, perdoados são os teus muitos pecados. Foi para isso que Jesus veio, para perdoar muitos pecados. E se você se sente muito pecador, é para você que o Evangelho existe. E se você se acha um problema grande, é para você que o Evangelho existe. O Evangelho existe para você que está quebrado, para você que está deprimido, para você que está triste, para você que está escravizado. O pecado fez uma coisa terrível com a humanidade. O pecado nos atraiu, nos escravizou. O pecado virou como um carrapato preso em nós, passou a habitar no nosso corpo. É tanto que a gente tem tentações todo dia. A gente tem vontade de fazer coisas erradas. Sempre tem coisas passando pela nossa mente, nos convidando para fazer o mal. O pecado fez isso com a gente. O pecado nos estragou, nos condenou, nos escravizou. Mas Jesus veio para nos libertar do pecado. Jesus veio para exercer o seu poder e arrancar de nós o poder do pecado. Ele mesmo vem morar em nós para nos dar força para viver. Ele mesmo vem morar em nós para nos dar essa vida nova. Então, eu gostaria de fechar essa palavra do Evangelho, pedindo aos meus amigos que, por favor, levem esses objetos ali para o lado. O Evangelho é uma informação que você precisa crer. E eu oro, e tenho orado desde cedo, para que você creia nessa palavra poderosa. Porque quando a pessoa não acredita no remédio, ela não vai tomar o remédio. Se uma pessoa não acredita na salvação, ela não vai ser salva. Mas quem crê nesse Evangelho tem a vida. E esse Evangelho também é um comando. O comando é, se arrependa, mude sua mente, se converta. A conversão é uma mudança assim, ó. Você estava num ônibus indo daqui para João Pessoa, aí lembra que está indo para o canto errado. Era para ir para Patos. Quem conhece a geografia da Paraíba sabe que João Pessoa vai numa direção e Patos vai na direção oposta. Então, qual é a única solução? Se você está no ônibus indo para João Pessoa e você quer chegar em Patos, a única solução é você descer do ônibus e pegar outro ônibus na direção contrária. Você está indo num caminho que leva para o inferno, um caminho que leva para a perdição, um caminho que leva do mal a pior, mesmo que esse caminho seja aparentemente próspero. Você precisa sair desse trem que está levando para o inferno, dar a volta e pegar o trem que leva para a vida eterna. O trem da vida. Eu encontrei uma amiga de infância ontem no hospital e ela me disse que quando eu era pequena, ela é um pouquinho mais velha do que eu pregava o Evangelho falando desse trem. Igual o trem vai sair, entre no trem. Está chegando a hora, quando Jesus voltar, o trem, ó, as portas se fecham, não tem mais chance. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que esse trem está de porta aberta. E o maquinista fazendo... E alguém gritando, se arrependa e creia no Evangelho. Venha com a gente. Venha com a gente. O Evangelho vai trazer paz para você. E vai trazer espada. Vai trazer paz com Deus. E paz com os seus novos amigos. E vai trazer espada. Vai lhe separar daqueles que rejeitam o Evangelho.
Amigos que você acha que tem no dia que você seguir Jesus. No dia que você tomar uma decisão por Jesus. Amigos que você acha que são seus melhores amigos vão virar as costas para você. Mas Jesus é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que deu a sua vida por nós. Foi aquele que deixou o céu para morar na terra, que deixou a glória para viver no sofrimento, que deixou a riqueza para ser pobre, que deixou o senhorio para viver dominado pelo Império Romano. Teve que trabalhar, que pagar imposto, que sofrer. A Bíblia diz que ele foi um homem de dores e forçado nos trabalhos. Às vezes, quando alguém lhe convida para o Evangelho, e convida você a crer, às vezes você fica com vergonha, acha que vai pagar mico. Se você acha que é pagar mico, você vir à frente e dizer, eu quero Jesus, mico, quem pagou foi Jesus naquela cruz. E eu quero dar uma chance, porque o Evangelho, ele lhe coloca numa esquina, coloca você numa bifurcação. Ou você decide o caminho da direita ou da esquerda. O Evangelho chega e diz, tem dois caminhos, um estreito e um largo. O largo conduz para a perdição, o estreito conduz para a vida. Tem duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. E o comando do Evangelho é, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mais apertada é a porta e estreito o caminho que conduz para a vida. Eis que ponho hoje diante de ti, diz o Senhor, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhei a vida para que viveres. Baixe sua cabeça, feche seu olho. E deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Espírito Santo, eu já comuniquei a tua palavra. Agora, por favor, faz o teu papel de convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. E se você que está aqui nessa noite se sente pecador, se sente condenado, se sente escravizado pelo pecado, mas você quer Jesus, você quer uma vida nova, e você se sente preso, amarrado, hoje é o dia da sua libertação. E eu queria chamar aqueles que querem voltar para Jesus hoje. Tem gente que, como Wagner, está meio afastado dos caminhos do Senhor, mas vai voltar hoje. E tem gente que já ouviu essa palavra, mas nunca tomou uma decisão, vai tomar hoje. E eu queria chamar você até aqui à frente para nós orarmos por você. Venha para Jesus. Venha. Quem crê na palavra e quem quer obedecer ao Evangelho. Tem gente que te ama, que está pregando a você, que chamou você, está intercedendo. Não tenha vergonha. Porque Jesus estava nu naquela cruz. Ele não teve vergonha de morrer por você. Não tenha vergonha de vir até aqui na frente. Se ajoelhar diante dele e dizer, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Quem quer tomar essa decisão? Vem até aqui. Dizer, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Quem quer confessar Jesus diante dos homens? Perca o medo, perca a vergonha. Que todas as armas, todas as tentativas de Satanás de te prender, sejam anuladas pelo poder de Deus. Que a graça de Jesus opere vida aqui. Jesus tem um novo coração para te dar. Teu coração está ferido. Jesus tem um novo coração para te dar. Aleluia. Jesus é bom. Seja bem-vindo. Tem mais gente que vai vir. Agora ficou mais fácil, que um já rompeu com a casca da vergonha, mas tem mais gente que Jesus está chamando aqui.
Tem mais gente que vai se voltar para Jesus. Tem mais gente que vai tomar essa decisão. Porque hoje é dia de colheita. Tem gente plantando há tempos e hoje é dia de colheita. Jesus é bom. Eu sinto no meu espírito que ainda tem mais gente aqui, que está resistindo assim dentro. Mas hoje é dia de decisão, hoje é dia de conversão. Inclusive tem gente que até já anda há muito tempo aqui pela igreja, mas é religioso. O evangelho ele é para salvar o pecador e para salvar o religioso. Você está fazendo de conta que é cristão, isso não leva para o céu. Você precisa ter uma conversão genuína, verdadeira. Não tenha vergonha de vir e dizer, eu quero ser um discípulo de verdade, eu quero seguir Jesus. Enquanto cada um de nós ora, intercede para que o Senhor faça essa obra. Eu não estou aqui tentando convencer ninguém, eu só estou dando a oportunidade. É o Espírito Santo que vai convencendo. O Espírito Santo que vai dizendo, é hoje seu dia. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo no seu coração, dizendo, vá, é hoje. Você está livre para vir em nome de Jesus. Satanás não lhe tem mais. Satanás não vai lhe prender mais. O mundo não vai lhe encantar mais. Jesus vai ser o seu único amor. Jesus vai ser o seu primeiro e único amor. Amém. Bom, não faltarão oportunidades, porque cada um de vocês continua sendo o alvo do amor de Jesus e da evangelização das pessoas. Nós vamos orar pelas pessoas que vieram até aqui e segue-se o tempo em que cada uma delas vai ter uma conversa pessoal com algum dos companheiros, discipuladores aqui, para seguir. Porque o que se segue a essa decisão de seguir Jesus é o batismo no Espírito Santo. Então, as coisas que têm a ver com a porta do reino dos céus são bem simples. Primeiro é crer em Deus. Depois é ter essa convicção de pecado, saber que é pecador, saber que é escravo, saber que é incapaz de seguir Jesus sozinho. Depois o arrependimento, que é essa decisão de mudar. Que todo dia Deus dá uma chance. Não precisa ser numa reunião, não precisa ser vindo até a frente. Mas você tem que chamar alguém e dizer, eu quero mudar, eu quero uma vida nova, eu quero parar de fazer de conta, eu quero levar Deus a sério. Isso é o arrependimento. Segue-se aí o batismo, que é ser colocado em Cristo, e o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, o selo da promessa sobre nós. E tudo isso é dado gratuitamente pelo Senhor. Tudo isso é produzido pelo poder de Jesus, pelo poder do Evangelho. Amém? Vamos orar, fiquemos todos de pé. E eu queria que mais irmãos viessem orar pelas pessoas que aqui estão. Senhor, que alegria, porque algumas pessoas vieram até aqui à frente para dizer na frente de todo mundo que te amam, que estão arrependidas dos seus pecados e que querem uma vida nova. Eu sei que vai se seguir a esse momento conversas que vão conduzi-las ao batismo em Cristo. Mas eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer por esta palavra do Evangelho, te agradecer por cada irmão que trabalhou neste evento, para que o teu Evangelho fosse pregado, Senhor, que essa notícia maravilhosa chegasse a cada um. Agora vem, Senhor, marcando esse dia como um dia especial, como um dia de renovo, que siga-se, Senhor, a esse dia, grandes decisões por Ti, Senhor. Tem pessoas aqui que vão precisar largar muitas coisas por Ti, e vão fazer isso com alegria, porque Tu és a pérola de grande valor. Então eu Te agradeço, Senhor, por esse tempo, por esta noite, e peço que o Senhor traga temor de Deus para aqueles que não tiveram coragem hoje de vir até aqui à frente, mas que eles tenham coragem ainda hoje de conversar com alguém, de dizer, eu quero, eu preciso, ore por mim. Tenha coragem de pedir ajuda, de pegar na mão de alguém e ser conduzido a Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra também chegue àqueles que estão ouvindo de casa
e que também tomaram decisões sérias por Ti, que o Senhor as guie, Senhor. Ou aqueles que ainda vão ouvir essa pregação em outro momento. Senhor, eu estou aqui agora, nesse tempo, não sei nem se estarei vivo amanhã, mas o Senhor é poderoso para salvar vidas em qualquer momento em que essa palavra for pregada, quer seja num vídeo gravado, quer seja por quem transmite a palavra do Evangelho. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. O Senhor produz fruto para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.